Boa noite a todos. Boa noite aí aos nossos colegas aí que eu vejo. Boa noite, presidente Pedro aí, do nosso Sindicato dos Economistas, nosso vice-presidente do Corecon. Aproveito aí a presença do Pedro para saudar todos os nossos amigos conselheiros aqui presentes. Muito bom estar com vocês, né? Vejo alguns aqui com a tela aberta, professor Gilson, professor Vicente. Muito boa noite a todos. Nosso grande palestrante aí da noite, né? Junto com o Marcel, já está presente aqui também, que eu estou vendo. Tudo bom, Carlinhos? Bom, nós estamos aqui no momento aí nas comemorações, né? A Semana do Economista. É uma satisfação aí para mim fazer aí uma das moderações, né? Teremos também uma palestra aí na próxima semana, mas é um prazer e agradeço aí pelo Corecon, pelo convite em fazer essa moderação no dia de hoje. Bom, para começar aí, primeiro eu vou apresentar o Carlos, né, o Carlinhos, nosso amigo, e depois na entrada do professor Marcel, eu passo também uma breve apresentação aí do professor Marcel Solimeu. Bom, o Carlos Eduardo Soares Júnior, vulgo Carlinhos, nosso colega aqui, conselheiro, é economista, ele é pós-graduado em análise econômica, liderança inovadora em gestão empresarial, é professor universitário na Unifeu, na Universidade Ibero-Americana, no Grupo Anhanguera, na UMC e São Marcos, e é o assessor econômico da Confederação Nacional de Serviços e um grande contribuidor aí do nosso sistema COFECON, Corecon, e um grande entusiasta aí no meio dos economistas, ao qual agradeço primeiramente aí a participação, Carlos, e passo aí a palavra para que você possa explanar aí sobre o tema do dia de hoje. Obrigado, Rodrigo, grato pela apresentação. Bom, eu aqui sou, como já falou, para mim é uma satisfação enorme estar presente aqui nesse evento, 70 anos, né, da categoria, do conselho, dos conselhos de economia, uma profissão que eu escolhi. Então, lá quando estudante, né, se estava na dúvida, daí eu falei, poxa, vou fazer economia. Tudo na época que a economia estava, digamos assim, num péssimo momento. Mas, enfim, não me arrependo até hoje. Tenho aqui minha contribuição, né? Acho que não estava escrito, eu também sou conselheiro federal, representando São Paulo. Já estive aqui no Conselho de São Paulo, já fui conselheiro aqui em São Paulo, já por 2 gestões. Inclusive, a nova sede foi quando eu estava participando. Ajudei bastante, contribuí bastante para que a nossa categoria cresça. E até hoje eu contribuo, né? Agradecer as pessoas que estão aqui participando, que eu observo aqui, os conselheiros Gilson, Vicente, aos colegas que estão participando aqui, José Henrique, Graciela, Paulo Brasil também, Pedro Afonso, que é o presidente do nosso sindicato, na qual também sou diretor e vice-presidente do conselho. E quando o Pedro me convidou, ele falou, olha, Carlos, você fala sobre o setor, eu sou economista que trabalho no setor de serviços, e também você pode falar, além disso, você fala um pouco da sua trajetória, né? Eu me graduei em economia, trabalhei na área de elaboração de projetos por vários anos, e também há cerca de 13 anos, um pouco mais de 13 anos, eu sou assessor econômico da Confederação Nacional de Serviços. Essa entidade, a Confederação Nacional de Serviços, ela foi criada e, enfim, é uma entidade na qual agrega todas as empresas do setor de serviços não financeiros, aonde eu tenho a responsabilidade, eu tive a incumbência e a satisfação de criar o Departamento de Economia, que para mim foi um momento bastante único, e até hoje eu atuo, e trabalhar com economia diretamente, né? Onde eu vi que realmente a importância do economista nessas entidades empresariais. Ou seja, na época não existia nada, ou seja, eu comecei do zero, não tinha banco de dados, não tinha... ou seja, eu criei toda a estrutura praticamente da Confederação Nacional de Serviços, onde nós
fazemos as seguintes atividades. Além dos boletins, as notas econômicas, que muitos de vocês aí recebem, que eu elaboro semanalmente, também tem aqueles boletins de forma a cada 3, 4 meses que nós elaboramos, e também tem as atividades que agregam o setor. Ou seja, são várias as propostas que nós encaminhamos para o setor governamental, seja ele federal, estadual e municipal. E dentro dessas várias propostas, enfim, a atividade de economista também tem essa função, de você ajudar a elaborar a proposta do setor, na qual os governos, porventura, vão analisar e verificar a possibilidade de implantação ou não. Para vocês terem uma ideia, uma das propostas foi a desoneração da folha de pagamento, ou seja, essa desoneração da folha de pagamento é uma proposta da CNS, que foi implementada em alguns governos anteriores, e hoje ela já não é mais utilizada, mas é digamos assim, uma bandeira da nossa entidade que nós contribuímos bastante para que seja implementada. Também lutamos para que no segmento do setor de serviços, pela racionalização de impostos e tributos para o setor, visto que o setor de serviços é o que mais gera emprego hoje na nossa economia. E esses empregos, o setor de serviços, ele é bastante importante e relevante. Ou seja, hoje em dia, quase 60% do PIB, ele advém do setor de serviços, né? Nas 2 últimas décadas, o Brasil deixou de ser um parque industrial fortemente e está migrando para o setor de serviços. Ele vem ganhando relevância, vem ganhando importância, e cada vez mais nós verificamos a necessidade de você ter medidas que fortaleçam o nosso segmento, o segmento do setor de serviços. Não desprezando, não menosprezando os outros setores, mas a nossa atividade enquanto economista é geralmente gerar subsídios para que as empresas, para que as pessoas verificam a importância do segmento de serviços. E dentro dessa proposta, eu vou falar aqui alguns números, alguns dados, ou seja, diante da pandemia que foi instalada no último ano, o setor de serviços foi um dos mais impactados, porque alguns segmentos há necessidade de você ter a presença física, né? Ou seja, é óbvio que hoje nós estamos aqui aprendemos a nos relacionar nesse momento virtual, e sem dúvida alguma ganhou uma importância muito grande para nós, mas muitos dos segmentos das atividades do setor de serviços, ela tem a necessidade de ser um setor presencial. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o exemplo de feiras, né? Por exemplo, o ano passado não teve nenhuma feira, por exemplo, em São Paulo você tem vários locais, você tem o AMB, você tem o Expo Center Norte, você tem lá na zona sul, lá também, outra grande também processo de eventos que praticamente não existiu, até porque não pode ainda ter essa questão da aglomeração. Ou seja, quantos empregos e quantas pessoas nesse momento ficaram desempregados pelo fato de não poderem atuar nessa área de eventos. Esse é um dos segmentos, um dos que foram mais prejudicados. Mas, enfim, todas aquelas questões aqui, o cabeleireiro, a manicure, por exemplo, você fala, olha, eu não vou comprar um sapato. Daqui a 2 meses você pode ir lá e comprar o sapato. Eu não vou no restaurante, mas você vai comer em algum lugar. Você vai comprar uma comida. Aí, por exemplo, eu não vou cortar o cabelo agora, porque está no meio da pandemia. Aí você vai 2, às vezes até 3 meses sem cortar o cabelo. Enfim, a pessoa que trabalha nesse segmento não vai receber. Você não vai cortar 3 vezes o cabelo porque você ficou esse período sem
Está cortando o cabelo. Enfim, o setor de serviço, eu posso te dizer que ele foi um dos mais prejudicados com relação à pandemia. Na queda do PIB do ano passado, ele caiu mais de 6%, 6,2%, se você ter uma ideia. Enquanto o PIB caiu 4,1%, o setor de serviços teve uma queda de 6,2%, foi negativo, né? E isso daí impactou bastante no setor. Agora, que nós estamos verificando que com o aumento das vacinas, né, as pessoas estão sendo vacinadas, ou seja, elas vão começar a procurar, a economia vai começar a se reabrir de forma gradual, de forma gradativa, é claro, evitando ainda grandes aglomerações, mas isso vai impactar de maneira positiva no nosso segmento de serviços e principalmente na geração de emprego, né? Essa questão desse retorno se deve muito e basicamente, principalmente, com relação à vacinação. Mas é claro, se a pessoa foi vacinada, ela ainda corre o risco de contrair o vírus, mas se ela contrair, é uma forma menos letal do que se ela não for vacinada. Por isso, da importância da vacinação para a nossa economia como um todo, né? Ou seja, o Brasil demorou um pouco para acontecer isso, e por isso que a nossa economia ainda está realmente de maneira bastante atrasada, né? Se você for ver, as principais potências, os principais países que aceleraram a vacinação já estão com a economia uma retomada bastante grande. Isso daí que nós podemos verificar, que o setor de serviços ele vem, outro momento também que vem impactando é a inflação. A inflação ela está preocupando a nossa economia. Até ontem o Banco Central, o Bacen, na reunião do Copom, elevou, né, a taxa de juros novamente, mas a nossa inflação ela não é tanto de demanda, ela é mais a questão de custos, né? E temos também o problema da energia elétrica, que eleva as nossas despesas, o problema da questão dos combustíveis, da Petrobras também, que tem elevado, e muito, né, a questão dos combustíveis, o preço do gás que está elevado, o dólar, na qual muitos dos produtos que vocês que são importados, tem a questão do dólar, que está um preço bastante elevado e também atrapalha muito a você adquirir esses produtos do exterior. E acaba também impactando o setor de serviços. O dólar é elevado porque muitas das viagens que você eventualmente pode realizar, ou não é problema por causa da vacina, ou é problema por causa do dólar elevado, que o custo da sua passagem, principalmente para o exterior, elevou-se bastante, né? Que a gente pode verificar. E voltando agora um pouquinho só para o ano de 2021, eu falei que está tendo a retomada gradual da nossa economia. O setor de serviços tem o faturamento médio das empresas do segmento, ela tem se elevado bastante, porque as pessoas estão começando a adquirir produtos e serviços. Isso automaticamente, a questão do emprego. É óbvio que o emprego vai demorar um pouco para você chegar no nível pré-pandemia, mas o emprego, nesse momento, ele começa a retomar os empregos, e o nosso setor de serviço, é o que mais gera emprego na nossa economia. Mesmo diante dessa questão, desse problema da pandemia, só vou falar um dado aqui, que o setor de serviços, no primeiro semestre, foi o que mais gerou emprego na nossa economia. Gerou
cerca de 41% dos empregos gerados foram no setor de serviços. E isso daí, mesmo diante da pandemia. Ou seja, se realmente, como está ocorrendo, a vacinação começar a funcionar e a nossa economia vai começar, de forma gradual, ela retomar. E isso daí ela é importante para o emprego, né? Porque muitas das empresas, e também a questão do setor de serviço, durante essa pandemia ficaram fechadas. Algumas abriram, outras, infelizmente, não abriram, e isso daí acaba impactando. E hoje, por exemplo, nós temos quase 15% da população desempregada, segundo os dados do IBGE. Mas se você colocar as pessoas desalento, você vai chegar a quase 27% da população desempregada. E isso daí você vai, só com o tempo que você vai retomar, né? Eu estava de férias no mês passado, daí eu fui andar, eu trabalhava na Avenida Paulista, eu falei, eu vou dar uma volta, estou em home office. Aí que eu verifiquei que várias das lojas, infelizmente, estavam fechadas. Ou seja, várias lojas fecharam, não vão reabrir mais. Ou seja, a pandemia criou um sério problema para nós enquanto a nossa população brasileira. Ou seja, que vários postos de trabalho foram fechados e não vão reabrir mais. E isso daí é uma grande preocupação, porque há necessidade de você ter investimentos para que a economia retome. Eu sei que os recursos são escassos, mas para você gerar emprego para a população, você tem que ter um pouco de sacrifício e incentivar melhor as empresas. O grande problema que eu falei das lojas, das empresas que fecharam durante a pandemia, é uma falta de política de crédito, de financiamento, né? Ou seja, elas querem investimento, elas querem tomar crédito. Porém, essa tomada de crédito, essa procura por crédito, muitas das vezes você chega junto ao banco e encontra essa porta fechada. Tendo essa porta fechada, você não tem como você obter um crédito a um preço razoável para a empresa, né? Não adianta você tomar empréstimo por um valor muito elevado. Por isso que há a necessidade de criar algum mecanismo, principalmente para a pequena e microempresa se financiar para fortalecer esse setor. Quando ocorreu ano passado, teve alguma linha de crédito, primeiro para as grandes empresas, depois para a pequena e média, o Pronamp, mas só que esse crédito não foi suficiente para atender a necessidade das empresas. E com o prolongamento da pandemia, esse problema foi se agravando. E por isso que há necessidade. Como que nós vamos gerar emprego? Você vai gerar emprego se as empresas abrirem as portas e se você tiver realmente uma condição delas se financiarem. Ou seja, hoje há uma grande necessidade de capital. Mas para você obter esse capital, ele ainda está no custo elevado e às vezes as empresas estão com problemas de cadastro, problemas cadastrais, o que acaba inibindo e que acaba prejudicando enormemente você conseguir esse crédito para você realizar esse investimento. O que eu posso dizer é que a perspectiva nossa com relação à economia no setor de serviços é de melhora gradativa. Ou seja, ela vai ter uma melhora gradativa por esse período e assim você vai falar, mas quando que nós vamos retomar no período, digamos, pré-pandemia? Ainda vai demorar um pouco, não sei se até o fim do ano, mas acredito que no primeiro trimestre do próximo ano é capaz
de nós chegarmos no processo de pré-pandemia, ou seja, vão ficar quase 2 anos que o setor foi extremamente prejudicado. Mas aí vai ocorrer essa retomada de forma gradual e o Brasil, espero eu, né, que retome o nosso processo de desenvolvimento, o nosso processo de crescimento econômico. Sofremos muito durante todo esse processo dessa pandemia, mas há uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel não é um trem que está vindo, não é um trem que está vindo nessa direção. É uma luz, é uma perspectiva de uma economia, de uma melhora. Mas essa melhora ela pode ser acelerada se você tiver investimento, se você tiver linhas de financiamento para você auxiliar o setor de forma com que ele vá se desenvolver mais rápido. Eu posso falar, enquanto economista da CNS, nós temos essa preocupação e elevamos essa proposta. Carlinhos teve algum problema técnico aí? Vamos caminhando aqui, assim que ele voltar, ele retoma. Vou passar a palavra aí para o nosso colega, o economista Marcel Solimeu. O Marcel, só apresentando aqui rapidamente o currículo, o Marcel Solimeu é economista, superintendente do Instituto de Economia da Associação Comercial de São Paulo, a nossa enciclopédia do comércio varejista brasileiro. Por favor, Marcel, passa a palavra aí para que possa fazer suas considerações aí. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer rever o Pedro aí em plena forma. Bom, dia 16 de julho nós comemoramos o Dia do Comerciante. Por que no dia 16 de julho? Que é o aniversário do Visconde de Cairu, José Maria Lisboa, que teve grande influência junto para a abertura dos portos, para permitir ao Brasil comercializar com todas as nações, ao invés de ter que fazer só via Portugal. E isto teve um impacto bastante grande na economia. Mas o Visconde de Cairu era um jurista, era economista e era um filósofo, e ele dizia que o comércio tem uma função social muito importante. Na verdade, ele dizia que o comércio é uma atividade civilizatória. Por quê? Porque o comércio acabou substituindo as guerras de conquista pelas trocas. Porque antes, quando o povo queria conseguir alguma coisa de outro povo, fazia pelas guerras. E no plano interno, o comércio tem também um fator extremamente relevante. Primeiro, ele é um fator de integração. Se nós considerarmos os pontos mais distantes do Brasil, o único elo que normalmente tem com o resto do país, tirando forças armadas, mas o setor privado, é um pequeno comércio que se abastece localmente e se abastece também no resto do país. Mas ele tem também outras funções. Através da acumulação de estoques, ele ajuda a evitar uma flutuação muito maior da indústria e, com isso, permite que a economia funcione com mais equilíbrio. E ele faz a pesquisa de mercado do que o consumidor deseja para orientar a produção industrial, e ele é um grande gerador de empregos, especialmente para micro e pequena empresa. 80% a 84% das empresas de comércio varejista empregam até 5 funcionários. Então, grande número de empregos e exatamente das micro e pequenas empresas. Como é que nós estamos agora? Bom, como o Carlos mencionou, a economia vem gradativamente se recuperando e, à medida que avança a vacinação, também as atividades comerciais vão se recuperando. Mas nós vivemos um período aí, desde março do ano passado, para ser exato, desde o dia 17 de março de 2020
quando começaram a fechar o comércio em São Paulo, para um grupo de atividades comerciais consideradas não essenciais. Essa questão do que é essencial, o que é supérfluo, é muito subjetiva. O Oscar Wilde dizia que dê-me o supérfluo que eu dispensarei o essencial. Mas o governo classificou algumas atividades como não essenciais e permitiu que as atividades essenciais, dos quais o supermercado do Rodrigo, as farmácias, os pet shops, mais algumas outras atividades, funcionassem normalmente com todas aquelas cautelas. Agora, a questão que se colocava desde o começo é a seguinte: se um pet shop, ou uma farmácia, ou um supermercado funciona e não é um fator de contaminação, por que uma outra atividade comercial não pode funcionar com as mesmas cautelas? Mas isso acabou não ocorrendo e nós tivemos, então, um desempenho do comércio muito desigual. As atividades que não sofreram restrições apresentaram crescimento mesmo durante a pandemia. O comércio de alimentos, supermercados, as farmácias, material de construção teve um grande desempenho durante todo o ano passado. Os pet shops, porque os animaizinhos de estimação passaram a ser mais parte da família ainda desse período de retiro. Acho que o Carlos voltou, está se conectando. Então, nós tivemos essas atividades apresentando crescimento, mesmo em 2020, mesmo durante a pandemia, enquanto o comércio não essencial teve largos períodos sem poder funcionar e com perdas muito grandes e um fechamento muito grande de empresas. E, inclusive, em termos de emprego, foi o setor que desempregou bastante, porque sem poder funcionar. E nós tivemos, inclusive, não só um grande fechamento de empresas e um grande número de desemprego, mas um grande número de problemas para a subsistência dos próprios empresários, porque uma microempresa é a fonte de renda da família. Então, tudo isso gerou uma grande dificuldade para a sobrevivência desse setor. Agora já houve uma retomada. Uma coisa nunca consegui entender durante esse 1 ano e meio de pandemia é que o governo criou todo um aparato para fazer o Plano São Paulo, e um plano que me pareceu equivocado desde o começo. Você permitia abrir o comércio 4 horas por dia, utilizando 20% da área. Eu nunca entendi a lógica de você querer evitar aglomeração, reduzindo o horário de atendimento e reduzindo o espaço físico. Até hoje, com a liberação que houve, mas ainda as empresas só podem utilizar até 80% da área. Embora isso tenha caído em desuso, eu não acredito que esteja se levando a sério. Mas é o que está no plano, uma coisa absolutamente sem sentido. O que nós podemos esperar? O que aconteceu nesse período? Esse comércio que ficou fechado, não só ele ficou fechado, como grande parte dos produtos que ele vende continuaram sendo vendidos pelo comércio que ficou aberto. Supermercados, hipermercados, material de construção, tudo isso. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, o comércio online. O comércio online representava cerca de 6% do volume do comércio antes da pandemia e se expandiu fortemente, atingindo aí a casa dos 10% do volume do comércio varejista, mercado interno. Então, foi mais uma fonte de concorrência para essas empresas. Além de ficarem fechadas,
quando abriram, muitos dos seus canais já estavam rompidos. E o comércio tem uma máxima que é o seguinte: venda adiada é venda perdida. O que o comércio deixou de vender é perda, não há recuperação. O que ele está recuperando é patamar de atividade. E nós imaginamos que ele vai atingir um patamar bastante próximo, um pouco acima, um pouco abaixo do patamar de 2019, em dezembro. E que, então, só a partir de 2022 nós teremos realmente crescimento. Mesmo assim, um crescimento lento, que a própria economia brasileira deve crescer lentamente a partir de 2022. Agora, quais são as perspectivas? Nós temos que imaginar que as perspectivas estão condicionadas a muitas variáveis. Nós estamos ainda num ambiente de incerteza, mas tudo indica que, com a continuidade da vacinação e com a retomada de várias outras atividades econômicas, o comércio também vai se recuperar, mesmo esse não essencial. O Carlos levantou o problema do crédito, e para o comércio foi muito difícil, pelo seguinte: mesmo aquelas linhas de crédito específicas para micro e pequena empresa, como o Pronamp e tudo isso, quando ia uma empresa do setor essencial e uma empresa de igual tamanho do setor não essencial pedir crédito, qual que levava crédito? Aquela que estava com o melhor cadastro e com melhor perspectiva de não ter problemas lá na frente. Então, independente do cadastro estar bom ou ruim, o setor era discriminado. E o crédito para essas empresas foi extremamente escasso e continua ainda escasso, mesmo que novas linhas de crédito sejam criadas. Em São Paulo, nós tivemos ainda um agravante bastante sério. O governo do Estado não deu nenhum refresco em relação ao ICMS. Não postergou, não dilatou prazos. Simplesmente o que ele fez foi aumentar o ICMS para mais de 300 produtos, que estão tendo impacto nos preços até agora. Agora, recente, ele lançou um programa de parcelamento, mas é um programa de parcelamento muito esquisito, porque primeiro ele joga na dívida ativa, toca juros e multa, e depois ele te dá um desconto do juro e da multa que ele te pôs para você pagar parcelado, com correção monetária. Então, na verdade, não houve nenhum apoio do governo do Estado, que foi quem causou quem causou a restrição foi a pandemia, mas que impôs regras muitas vezes desnecessárias e que, ao invés de dar um apoio para as empresas, ele ainda aumentou o imposto. Mas a gente tem uma perspectiva de que o comércio vai melhorar, mas com algumas mudanças. É evidente que o comércio online vai continuar crescendo, mas não no ritmo que vinha crescendo durante esse período da pandemia. E nós vamos ter muito um misto de comércio online com comércio físico, que vai implicar uma série de mudanças de layout de loja, de equipamentos, tudo isso. Agora, o comércio pequeno, que está tendo dificuldades até para usar, de certa forma, a internet, os meios de comércio online, vão ter que procurar se renovar e procurar o comércio de vizinhança, tentar recuperar pelo menos parte daquela clientela perdida durante a pandemia. Mas nós estamos assistindo a um processo que, a meu ver, preocupa, que é uma concentração muito grande no varejo, especialmente no setor de supermercados, mas não só, e concentração muito grande em 2, 3 plataformas
de vendas. Isto, para o pequeno comércio, vai trazer maiores dificuldades do que enfrentaram até agora. Uma coisa que ninguém sabe é a seguinte: como será o novo consumidor? Será que nós vamos ter um novo consumidor? Se tivermos, como será ele? Eu não acredito muito que a natureza humana tenha mudado, mas com as novas ferramentas, seguramente você vai ter muitas mudanças em relação ao que era. Então, provavelmente vai predominar um misto do comércio digital e comércio presencial, com todos os desafios que isso acarreta. Se o comércio que funcionou normalmente teve aumento de empregos, o comércio não essencial teve uma grande perda de emprego. Talvez tenha sido, em parte, compensada pelo delivery. Muita gente acabou sendo empregado pelo comércio que funcionou ou pelo comércio online nas operações internas e nas operações de entrega. Esse balanço de emprego eu não tenho, mas acredito que tenha ocorrido. Só que o comércio vai agora ter que ir se adaptando gradativamente para sentir qual vai ser a direção que o consumidor vai tomar, por quanto tempo ele vai continuar esse processo ainda de mudança. Então, são desafios bastante grandes. Para as empresas pequenas, os desafios são maiores, por falta de recursos e muitas vezes de conhecimento tecnológico, e as entidades têm feito um esforço grande nesse sentido. O SEBRAE tem feito um esforço grande no sentido de apoiar as pequenas empresas. A Associação Comercial tem feito, até quando criou até plataforma e uma série de outros instrumentos para tentar apoiar os pequenos, porque o processo de concentração não é só no Brasil, ele ocorreu nos Estados Unidos, na Europa, e provavelmente ele ainda vai aumentar, porque a disparidade de recursos entre os grandes grupos e as pequenas empresas é muito grande. Bom, eu acho que falei muito, né? Só para completar minha autoapresentação, meu primeiro emprego foi no varejo, em 1954, na Casas Pirani, a gigante do Brás, que não existe mais. E dia 11 de setembro eu vou completar 58 anos de associação. O que o economista tem a fazer no comércio? Quando eu comecei, primeiro quase não existia um economista, mas também o comércio era uma atividade bem mais simples. Não existia nem sequer o crediário massivo, era um crediário muito limitado, que você tinha que ir à loja e levar o fiador, tudo isso. Então, a diferença é muito grande. Hoje, o comércio é uma atividade tão ou mais complexa que a maior parte das indústrias, porque você controlar estoques, você ter a logística, você equilibrar fluxos de entrada e saída, tudo isso exige muita tecnologia. E o economista, as previsões de mercado, tudo isso tem um campo grande de atividade para o economista. Eu só espero que esse campo de atividades cresça para que a gente possa ter mais oportunidades para os que estão agora ingressando. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcel. Muito obrigado, professor Marcel. Uma aula aí, como sempre, do comércio brasileiro aí. Agradeço aí pela participação. Pegando aí o gancho dessa parte final, dessa fala final aí, vou trazer de novo aqui para o Carlinhos, que voltou aqui para a apresentação. Carlinhos, e a importância aí do economista no setor de serviços? Fala um pouquinho para a gente aí, pode retomar a sua fala que foi interrompida aí para os problemas técnicos. Obrigado, Rodrigo. A importância do economista, né, para o setor de serviços. Por exemplo, numa entidade
como a Confederação Nacional de Serviço, a Federação Estadual de Serviço, é você fazer estudos voltados para melhorias no setor, como racionalização de impostos e como essas empresas, essas pessoas podem, de uma maneira, ter um melhor rendimento a gente fala que não é brigar pelo setor, é assim, é ter a sua situação bem colocada, conforme for, ou seja, eu falei que somos 61%, porém não temos ainda aquele peso relevante, igual outras empresas que têm um poder de mídia, digamos assim, maior. E dentro da confederação, a nossa luta é brigar por esse espaço, brigamos por espaço para digamos, o relatório, para sair na mídia, para você se desenvolver. E enquanto economista, digo assim que quase que diariamente nós lutamos por esse espaço, né? E assim, é gratificante essa luta por esse espaço, né? E você trazer luz para os nossos segmentos, né? Eu digo para você que é um setor jovem na nossa economia e por isso não tem tanto material e por isso nós fomentamos a mídia com várias propostas, várias notícias. Sempre quando sai alguma notícia econômica, nós fazemos uma avaliação focada nesse segmento e por isso que nós lutamos para que realmente o setor de serviços seja realmente relevante. E digo mais, nesses 13 anos que eu estou trabalhando só nesse setor de serviço, ele deu um crescimento enorme na sua participação na sociedade. Bem, Carlinhos, agradeço aí a participação também. Pessoal, abro aqui agora para perguntas aí, quem tiver perguntas pode colocar aqui no chat, que eu vou fazer aqui a moderação. Eu vou começar aqui com uma pergunta aqui para o Carlinhos, né? Carlinhos, você comentou aí sobre essa questão do papel aí do economista no setor de serviços, né? A minha pergunta é a seguinte, né? Na linha aí do que o Marcel colocou, né? O setor de serviços também tem criado aí uma complexidade ao longo do tempo, né? Antes o barbeiro nós chegávamos lá, era tudo marcadinho também na caderneta das contas ali. E o setor de serviços vem cada vez mais aumentando aí a sua participação, né, no setor da economia. E diante disso, qual foi a transformação que você sentiu aí do papel do economista nesse setor, né? Houve aí também um acompanhamento desse setor no sentido de se utilizar mais do economista? Sim, até para ele se fortalecer, ele precisa de subsídios, né? E quem vai fazer esse estudo, essas análises e essas propostas, muitas vezes, geralmente são os economistas, porque eles detêm esse conhecimento, eles fazem as pesquisas, eles fazem os estudos e cada vez mais requer estudos cada vez mais aprofundados, cada vez mais complexos, né? De forma que conforme a nossa economia vai andando, vai caminhando, você vai colocando, ou seja, por exemplo, quando começamos 13 anos lá atrás, o delivery era o motoboy, agora é por aplicativo. Você comentou a questão do barbeiro, né? Por exemplo, para mim no barbeiro eu uso o aplicativo para marcar o horário. Aí você chega lá, às vezes tem até mesa de bilhar hoje em dia, assim, ou seja, tem outros serviços ofertando, né? E eles, ou seja, cada vez mais as empresas, as prestadoras de serviço, ela não presta só um único serviço. Ela tem um serviço que agrega com outros, ou seja, que vira um leque de opções na qual ele vai obter uma maior renda. E eu vejo, sem dúvida alguma, várias novas profissões, várias novas atividades econômicas surgindo, principalmente no ramo da tecnologia, e os serviços ele vem fortalecendo. Como foi comentado aqui, falou, olha, o setor de entregas deu um crescimento, obteve um crescimento muito grande. Mas outros setores foram extremamente prejudicados com relação à pandemia, né? O professor Marcel colocou a questão do financiamento. Eu digo para você, no banco, por exemplo, eu conheço o banco que o gerente falou, olha, eu tenho 300 clientes que querem a linha de crédito, só que eu só posso ofertar para 30.
Aí, quando a linha de crédito do governo chegou, só 10 pessoas, só 10 clientes conseguiram esse crédito. Você vê a dificuldade que é essa luta por você ter o crédito para você fortalecer o segmento, principalmente nesse momento da pandemia. Em primeiro lugar, eu quero saudar os meus companheiros Marcel e o Carlinhos pelas brilhantes exposições que fizeram. Meus parabéns a esses meus dois companheiros que estão em setores extremamente importantes para a economia brasileira. Feito isso, queria lembrar só, aí em tom de brincadeira, o Marcel lembrou que dia 16 de julho, em homenagem ao Visconde de Cairu, é o dia do comerciante. Eu até pensei, 16 de julho, será, Marcel, que não era também uma lembrança daquele jogo no Maracanã entre Brasil e Uruguai, em que nós não ganhamos a Copa do Mundo? Foi 16 de julho também, né? E com relação ao comércio, eu queria lembrar, comércio e serviço, queria lembrar também um fato pequeno, mas é interessante lembrar aqui, foi o fechamento do Itamaraty, o restaurante Itamaraty. Um restaurante tradicionalíssimo na praça principal de São Paulo, onde era quase que o restaurante dos advogados. Mas meus companheiros e eu fazíamos ponto naquele restaurante. E é uma perda lamentável trazida pela pandemia. Agora, vamos à questão fundamental. Eu considero que o problema fundamental que nós estamos enfrentando é o problema do desemprego. Hoje nós temos quase 15 milhões de desempregados. E, obviamente, 15 milhões de desempregados representa uma perda de renda muito grande. E o desemprego e a perda consequente de renda gera problemas para o comércio e para o serviço. Como é que os meus companheiros Marcel e Carlinhos estão vendo este problema de desemprego e de carência de renda que afeta o desempenho desses setores que eles representam? Essa é a questão. Acrescento um problema ao que você colocou, que é o seguinte: nós tivemos uma mudança no mercado de trabalho durante esse período. Um uso cada vez mais intenso da tecnologia. Hoje existe muito emprego no setor serviços, pelo menos é o que me dizem os amigos da área de tecnologia. Falta mão de obra para isso. Para compensar, muitos postos de trabalho, não é o desemprego só, o posto de trabalho não especializado foi destruído. Se nós não fizermos um projeto, um programa de ajuste do mercado de trabalho, nós vamos continuar com o desemprego, mesmo com a retomada. Porque o que está sendo demandado no mercado de trabalho não é o que tem de oferta. E o governo parece não ter até agora tentado para isso. Está precisando realmente um projeto específico para retomada do emprego, que vai exigir requalificação de trabalhadores, vai exigir muitas obras públicas que absorvam esse tipo de mão de obra menos especializada, uma série de coisas que teriam que ser feitas. Simplesmente achar que a economia voltando a crescer 2%, 3%, que é a previsão para o ano que vem, vai absorver grande parte desse desemprego, eu acho uma ilusão. Até porque o desemprego já era extremamente alto ao começo da pandemia. Nós tínhamos 12 milhões e meio de desempregados no começo da pandemia. Isso sem contar o mercado informal. Então, eu me preocupo muito exatamente com essa inadequação do mercado de trabalho às novas realidades da demanda. Só complementando o que o doutor Marcel falou, realmente a preocupação é grande
tem áreas em que não há profissionais capacitados para atuar, mas, enfim, para você gerar uma grande massa de emprego, existe realmente um planejamento, um trabalho voltado para isso, e realmente isso não existe. Tanto no governo federal, estadual, municipal, não há essa política de fortalecer a geração de emprego. E também a capacitação das pessoas, né? Cursos, treinamento, ou seja, tem que aproveitar essas ferramentas que nós temos hoje, como Zoom, Teams, que nós temos hoje, para treinar e capacitar essas pessoas para ocuparem esse emprego, né? Porque segmento fechou, você tem que procurar um novo segmento para atuar, né? Por exemplo, vários economistas hoje perderam eventualmente alguma colocação. Alguns estão encontrando lugar com relação à perícia, trabalho, agregando a experiência que ele tem com esse novo mercado. Permite um complemento, Rodrigo. Eu vi agora o Luiz Ginésio aí. Entre o uso da tecnologia e do trabalho humano, existe uma comparação de custos e benefícios. Se não reduzir os custos da mão de obra, vai ser muito mais difícil a colocação desse grande número de trabalhadores menos especializados. E mesmo os intermediários podem ser facilmente substituídos em atividades repetitivas pela tecnologia. Então, a desoneração da folha, que é a bandeira do Luiz Ginésio, do Carlinhos e de várias outras entidades, é uma necessidade, mas também o governo está caminhando para outras reformas absolutamente inconvenientes e inoportunas, e até agora não se preocupou com essa questão de desonerar a folha para reduzir o custo comparativo entre tecnologia e mão de obra. Boas colocações aí, a resposta do colega Vicente. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Marcel. Temos aqui uma pergunta aqui do professor Gilson Garófalo, né, direcionar aí para o Marcel, né? O que as cooperativas de crédito, Marcel, estariam aí fazendo ou que podem fazer, né, para os pequenos e micro empreendedores aí do setor de comércio, né? Há alguma iniciativa dessas cooperativas? Sim, tem crescido bastante a participação das cooperativas no financiamento para as empresas menores, tem crescido mais. O Gilson, que é especialista, vai me perguntar isso, tem crescido mais do que a expansão do crédito bancário para essas empresas. Também se tem agora as fintechs, tudo isso, que estão entrando nesse mercado. Mas o grande problema realmente é cadastrar. A empresa que ficou 100 dias fechada num ano vai ter dificuldade de conseguir pôr em dia seu cadastro, especialmente na parte fiscal. Você não teve dilatação de prazos de financiamento, de impostos. Nós chegamos ao cúmulo de os estabelecimentos fechados pagando IPTU e, o que é mais grave, taxa de fiscalização de estabelecimento. O estabelecimento fechado pagando taxa de fiscalização de estabelecimento. Quer dizer, tudo isso deteriorou, criou um passivo muito grande para essas empresas que estão nos setores mais vulneráveis à pandemia. Mais uma pergunta aqui do José Henrique, vou direcionar aqui para o Carlinhos. Carlinhos, as grandes companhias aí têm feito várias aquisições, né? E o mercado está ficando mais concentrado. O próprio Marcel aí deu exemplos aí de alguns segmentos com maior concentração, né? E diante disso aí, as vagas de emprego não estão surgindo. Qual seria aí a solução, qual seria o caminho, Carlinhos, para a gente ter aí uma maior geração de emprego no setor de serviço, dada aí essa manada aí de companhias fazendo aquisições? Realmente isso é um problema que vem de algum tempo, né? A aquisição de grandes empresas, fusão de grandes empresas entre si,
ou absorção de grandes empresas, pegam médias e até pequenas empresas, que antigamente essa empresa, ou seja, você tinha 2 escritórios, aí com a fusão você vai ter somente um escritório. Não tem necessidade de você ter 2 departamentos para gerir essa marca. Por mais que você tenha marcas diferentes, você tem essa questão, essa problemática, né? Ou seja, que nós observamos nos últimos tempos, o CAD, que faz a regulação do setor, você, Rodrigo, trabalha até no próprio setor de varejo, né, supermercado, percebe que, eu percebo, pelo menos, que ele tem sido mais flexível. Ou seja, antigamente ele era mais rígido. Ele falou, não, você não pode pegar essa empresa, você não pode absorver. Se você absorver essa empresa, você tem que se desfazer de tais e tais marcas. Enfim, essa aqui é a questão. Ou seja, o CAD tem que ser, digamos assim, mais rígido com essa questão, porque você, uma grande empresa, fazer a fusão, ao invés de você gerar emprego, você concentra poucos empregos, né? E pessoas que estavam atuando ali realmente vão perder esse emprego. E também você deve fortalecer também pequena e média empresa, que nós verificamos nessa pandemia que tiveram um crescimento muito grande, as pequenas e médias empresas que enfrentaram a dificuldade, mas foram importantes nesse segmento, ou seja, as economias, supermercado do bairro, farmácia do bairro, enfim, a valorização dessas pequenas empresas que geram aquele emprego local. Essa aqui é a questão. Obrigado pela pergunta, Henrique. Bom, pessoal, mais alguma pergunta aí? Estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo aqui, né, sobre o setor de comércio e serviços, 2 setores aí que juntos somam aí mais de 70% do PIB, então estamos com uma live aqui de peso, né, com 2 grandes aí especialistas no tema, grandes contribuições, excelentes colocações aí e perguntas também dos participantes. E não tendo mais nenhuma pergunta aí, eu primeiramente quero agradecer ao Carlinhos, agradecer ao Marcel, um bate-papo muito, muito agradável mesmo, é muito bom aí escutar, mesmo estando aí dentro do setor, é importante ouvir vozes aí dos colegas economistas sobre o tema, com certeza aí sair com um pouquinho mais de aprendizado aí em relação aos 2 temas. Agradeço a ambos e passo a palavra aqui para o nosso presidente do Sindicato dos Economistas aqui, o Pedro Afonso, aqui para dar uma palavra final. Por favor, presidente, estando aqui na sala, a palavra final sempre é do presidente. Muito obrigado, Rodrigo. Eu quero agradecer a todos e menciono aqui a presença do Dr. Luiz Ginesi, que é o presidente da Confederação Nacional dos Serviços, que reúne todas as federações de serviços do Brasil e, portanto, todos os sindicatos relacionados aos serviços. Portanto, quero agradecer ao Dr. Luiz, a quem já tivemos a oportunidade de, no sindicato, manter relacionamento, entrevistá-lo no nosso programa. Muito importante a sua presença, Dr. Luiz, porque o seu setor representa muito para nós brasileiros. Outra questão, eu fico muito tranquilo nesses 2 temas, porque comecei no comércio. Eu comecei um pouco depois do Dr. Marcel, né? Eu tinha 7 anos de idade no dia 19 de maio de 1968, portanto, já há 53 anos, e quem sabe seja por isso, e trabalhando sempre, por isso, quem sabe, por isso que eu estou um pouco desacostumado a ficar de folga, sabe? Porque nunca fiquei nesses 53 anos. E estou bem, nada me matou. E tenho uma empresa de serviços há 25 anos, né? Então, nesse meio tempo, fui bancário, também trabalhei em outra empresa de serviços, outra de comércio, Casas Pernambucanas, etc., etc., né? Mas não é pela minha experiência pessoal, é que quando nós montamos a ideia do mês do economista, foi demonstrar a importância do economista em cada um desses setores. Nós temos a inteligência estratégica. Vejam os temas que foram surgindo aqui. Com relação ao desemprego, por exemplo, uma ideia que eu já trago há muitos anos e que tenho batalhado é uma inversão de valores com relação ao sistema S. Por quê?
porque o Sistema S é sustentado totalmente pelas empresas, né? Quando houve a interrupção do pagamento da contribuição sindical, a contribuição sindical que ia para os empregados, os sindicatos de empregados e os sindicatos de empregadores, equivalia a 3,5 bilhões. Todo mundo reclamava que era muito dinheiro e que os sindicatos não usavam bem. Com certeza, muitos não usavam mesmo, está certo. Mas, no Sistema S, em 2017, foram 17 bilhões, foram 5 vezes mais o valor carreado. E a questão hoje, se o Dr. Marcel levanta com muita propriedade que nós não temos qualificação e temos perda de qualificação. Porque esse pessoal que está 1 ano e meio em Uber, desculpa, não tenho nada contra o Uber, tem que sobreviver, mas esqueceu o que fez há 1 ano e meio atrás. Tem que treinar de novo. Então, onde é que vai ser? O governo quer o dinheiro para ele, né? O dinheiro que arrecada no Sistema S, o governo quer para ele. Só que ele tem que ter desenvolvimento, tem que ter emprego e precisa qualificação. E o Sistema S, basicamente, ele foi constituído originalmente para ser formador. Aí veio piscina, aí veio teatro, aí veio não sei o que lá, que eu não sou contra, muito ao contrário, cultura faz parte, mas o principal é a formação profissional. Então, a gente tem que avançar um pouco aqui. De qualquer forma, o que eu quero dizer aos colegas que nos estão aqui prestigiando hoje, e também aqueles que, aos colegas e às colegas, porque a nossa brilhante economista, com muito sucesso no mercado, Daniela Bandelli, também está aqui. Eu esqueci de mencionar a Daniela. E a Graciela também está. Então, o que eu quero dizer é que Corecon e Sindecom estamos aqui dispostos a dialogar para melhorar a posição do Brasil e a posição dos economistas. Portanto, se houver ideias, por favor, carreguem para o setor de imprensa, que o setor de imprensa vai levar para os diversos setores, diversos conselheiros, diversas comissões, para que a gente ajude o Brasil e ajude a categoria. Porque sem emprego não precisa de economista, né, gente? Sem economista não vai gerar emprego, não vai gerar renda, não vai gerar riqueza. É isso que dizia a nossa lei lá, 1411. O principal objetivo dos economistas é gerar renda e riqueza. Essa é a finalidade dos economistas, né? Então, nós temos que nos desincumbir disso. Quero agradecer a todos. E agradecer a todos que colaboraram nessa live, doutor Marcel, Carlinhos, também o Hélio na coordenação, né? E desejar boa noite a todos e pedir que continuem assistindo na programação todas as terças às 11 horas e todas as quintas às 18 horas durante este mês de agosto. E também na sexta, dia 13, quando se comemoram 70 anos, também estaremos presentes com uma palestra do Corecon e do Sindecom. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo encontro aí das nossas lives do Mês do Economista.